Pronto, tudo certo. Ok, Lucas, obrigado. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa quinta aula de espanhol aqui do projeto Desafio Pré-Universitário Popular. Antes de começar a aula de hoje, eu quero retomar um pouquinho da semana passada. Da semana passada, não, da outra semana, porque na semana passada teve aula de inglês. Na semana anterior, foi a quarta aula de espanhol. Eu estava aqui com vocês, nós trabalhamos. Quem estava, lembra que nós trabalhamos com os verbos, né? No presente do indicativo. E nós também trabalhamos com interpretação de tirinhas e charges, que são muito importantes lá, tanto para o Enem quanto para o PAV, né? Lembram disso? Muito importantes, temas muito importantes. Hoje, gente, deixa eu ver, passar aqui. Hoje nós vamos trabalhar com outro assunto também muito importante, importantíssimo, que vai auxiliar vocês lá na hora da leitura e da interpretação dos textos, tanto do PAV quanto do Enem, que são os artigos, tá, gente? Em espanhol, los artículos, certo? E aí eu coloquei ali o que são os artigos, então, gente. Os artigos são aquela classe de palavras que anunciam o gênero e o número de um substantivo, né? De um nome, de uma palavra. Ou seja, os artigos, eles acompanham diretamente um nome. Quando eu falo um nome, eu estou me referindo a um substantivo. Substantivos comuns, isso é importante já esclarecer para vocês. Somente, em espanhol, somente substantivos comuns. Substantivos próprios, vocês não vão encontrar antecedidos por artigos, tá, gente? Nós temos 5 casos especiais que a gente não vai usar artigos. Eu vou começar falando por esses 5 casos, falando sobre esses 5 casos. Nós não vamos encontrar artigos antes de nomes próprios, tá? Nomes de pessoas. Nós não vamos encontrar artigos antes de nomes de cidades. Nós não vamos encontrar artigos antes de meses do ano. Nós também não vamos encontrar artigos antes de meios de transporte e nós também não vamos encontrar artigos antes de pronomes possessivos, tá, gente? Artigos definidos e indefinidos, tá? Que nós temos muito semelhante no espanhol ao que nós temos em português, os artigos indefinidos e definidos, tá? Deixa eu começar aqui, passar. Tá, vamos começar pelos artigos definidos. Em espanhol, los artículos definidos ou determinantes, tá, gente? Como o próprio nome já diz, os artigos definidos, eles definem, eles determinam, eles especificam a coisa que a gente está falando, a coisa que vai ser apresentada no texto, ou alguma frase, enfim. Em espanhol, temos 4, assim como em português, tá? Artigo masculino definido singular, nós temos o el. Artigo definido masculino plural, nós temos o los. Eu não sei se a coisinha tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Temos o los, tá? Feminino, gente. Temos no singular o lá e no plural nós temos o las, gente. Deixa eu passar. Vamos para os exemplos que aí fica mais claro, tá, gente? O el, nós vamos encontrar ele antes de substantivos masculinos no singular. Aí tem os exemplos ali. El coche e el hombre, tá? O carro e o homem, certo? Só que o ele é um pouco chatinho, porque tem outras coisinhas que eu vou falar para vocês agora, tá? Além de encontrar o ele antes de substantivos masculinos no singular, nós também vamos encontrar o ele antes de substantivos femininos no singular, que iniciam por A ou HA, quando esse A ou HA são tônicos, gente. O que é isso? É aquela sílaba mais forte. Sílaba tônica, sílaba mais forte, tá? Então, vamos ter o ele antes de substantivos masculinos, no singular, e também substantivos femininos iniciados por A ou HA, quando são tônicos, quando é a sílaba mais forte, tá? E aí tem os dois exemplos ali clássicos que eu coloquei para vocês: el água e el hada. Água e a fada, certo? Água e fada continuam sendo substantivos femininos, mas a gente usa o el
antes dessas palavras para evitar um fenômeno que em espanhol eles chamam de cacofonia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em aula de espanhol lá da escola, ou enfim, se vocês fizeram cursinho ou alguma coisa semelhante, vocês já ouviram falar de cacofonia, tá? Então, para evitar a cacofonia, a gente coloca o artigo el antes de palavras femininas no singular, iniciadas por A ou HA quando são tônicas, tá, gente? Eu até destaquei em azul ali para vocês visualizarem bem, tá? El água e el hada. A água e a fada. As palavras continuam femininas, mas a gente usa o artigo masculino para evitar a cacofonia, certo? Agora, gente, sobre o lá. Nós vamos encontrar o lá antes de palavras, tá? Femininas no singular. Tá, professor, mas o primeiro exemplo ali começa com a e não tem o el. Eu sei. Eu coloquei justamente por isso. No caso de amistad, nós temos a sílaba tônica na última, aqui no tá? Que eu destaquei em azul para vocês verem. Então, nós temos la amistad. Não vai ser el amistad, porque a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a última, é o tá, certo? Outros exemplos de que nós vamos encontrar, vamos colocar o lá. La niña, la calle, la madre, tá? A amizade, a menina, a rua e a mãe, certo? Muito tranquilo, muito semelhante ao português. Vamos para o plural agora, gente. O los, nós vamos encontrar o los antes de substantivos masculinos no plural. Aí eu coloquei ali os exemplos para vocês. Los señores, los estudiantes e los muchachos, tá? Os senhores, os estudantes e os garotos, tá? Também, muito, não tem mistério. O chatinho é o el, tá? Quando tem aqueles casos especiais que eu acabei de falar. Os outros é bem tranquilo, tá? Vamos para o plural feminino agora. O las, gente. Vamos encontrar o las antes de palavras, substantivos femininos no plural. Las chicas, las enfermedades, las estrellas, tá, gente? As meninas, as doenças e as estrelas, tá? Também muito semelhante ao português. Aqui, nos definidos, o que vocês precisam saber é essa regrinha do el, que eu acabei de explicar, que nós vamos ter o el antes dos substantivos masculinos no singular, el coche, el hombre, e nós também vamos encontrar o el antes de palavras masculinas, palavras femininas, desculpa, no singular, quando essas palavras iniciam por A ou HA tônicas. Isso tem que saber, tá, gente? No caso ali da amistad, eu já comentei com vocês que a sílaba tônica é a última, então a gente vai manter o feminino, tá? Dúvidas, gente? Escrevam aí para mim, por favor. Vamos para o próximo. Agora, gente, los artículos indefinidos, ou também chamados indeterminantes, gente. Muito simples, tá? Também. Como o próprio nome já diz, indefinidos, indeterminantes, eles generalizam, eles não especificam a coisa que vai ser falada, tá? Temos masculino singular un, plural unos, feminino singular una, feminino plural unas, tá, gente? Vou passar para os exemplos que aí fica mais tranquilo para a gente visualizar. Vamos encontrar o un antes de substantivos masculinos no singular. Un passaporte, un seguimiento, tá? Vamos encontrar o una, o feminino no singular, antes de palavras, substantivos femininos no singular, masculino plural. Unos, vamos encontrar o unos antes de palavras masculinas no plural e unas antes de palavras femininas no plural. Gente, é tanto nome, tanta coisa que eu fico assim, minha cabeça tá uma loucura. Enfim. Vamos para os exemplos. No masculino singular, un pasaporte, un seguimiento. Feminino singular, una pregunta, una explicación. Masculino plural, unos resultados, unos hombres, tá? Sempre nessa ideia de generalizar, tá, gente? Os indefinidos têm essa ideia de generalizar.
E feminino plural, unas coisas e unas horas. Tá, gente? Deixa eu passar aqui. Isso aqui, gente, tem que saber, tem que lembrar, tá? Prestem muita atenção. Um acento muda tudo, tá? Que eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores. O el sem acento é o artigo definido masculino singular, que em português nós temos o, em espanhol nós temos o el. O el com acento, vocês lembram lá da aula anterior, ou da duas aulas atrás, se não me engano? Duas aulas atrás. Falamos sobre os pronomes. O ele com acento é o pronome ele, tá, gente? Ele com acento, ele. Ele sem acento é o artigo, tá? Gente, ele não é lo, tá? Vocês não vão encontrar lo antes de palavrinhas masculinas no singular, tá, gente? Vocês vão encontrar o ele. O lo, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é um artigo neutro. Não pode confundir ele com lo, tá, gente? Outra coisinha que tem que saber é que un é diferente de uno, tá, gente? O un é o artigo, que eu acabei de explicar para vocês, e o uno, que parece, né? Em português a gente tem uma, uns, umas, e aí a gente tem essa ideia de que uno em espanhol é artigo. Não é, gente. Uno quer dizer alguém ou agente, tá? Isso aqui tem que saber, tem que lembrar. Por isso que eu coloquei essa atenção aqui, porque vocês têm que saber disso, tá, gente? Isso aqui faz diferença lá na hora que vocês estão lendo um texto. Um acentinho muda tudo, ou é artigo ou é pronome, tá? O acento vai determinar se a palavra, se o ele é artigo ou é pronome, tá, gente? Isso aqui tem que saber. Enfim, vamos adiante, porque o nosso tempo é curto e a nossa aula é 15 em 15 dias, então, assim, ó, vamos que vamos de conteúdos. Passou? Passou. Gente, em espanhol nós temos contracciones, gente. O que que é isso? É quando eu tenho a junção de uma preposição com um artigo, tá? Em espanhol temos somente dois casos. Quando nós temos a junção da preposição a com o artigo el, nós temos a contração al. Quando nós temos a junção da contração de com o artigo el, nós temos a contração del, tá, gente? Os exemplos ali. Eu fui al cine. No segundo, eu vine del teatro, tá, gente? O al é o que nós temos em português ao, tá? E o del é o que nós temos em português do, tá? Não tem mistério, é só isso que tem que saber. Em espanhol temos só essas duas. Contração juntou a preposição com o artigo, deu uma contração. Al e del são as únicas duas existentes no espanhol, tá, gente? Muito simples, muito tranquilo, tá? Quando a gente tiver, por exemplo, uma preposição a e o artigo lá, a gente não vai ter a contração. A gente vai ter somente uma combinação. Vai manter a preposição, vai manter o artigo. Quando tivermos preposição a e artigo lá, vamos ter a lá, tá? Quando a gente tiver uma preposição a com o artigo los, vamos ter a los. Quando a gente tiver a preposição a com o artigo las, vamos ter a las. Aí são somente combinações. Vai ter a preposição, vai ter o artigo, não vai juntar. Só vai juntar quando forem esses dois casos aqui que eu acabei de apresentar, tá? Outras que podem aparecer, por exemplo, preposição de e artigo lá. De lá. Não vai juntar, vai ser assim mesmo que vai aparecer nos textos. De lá. Que aí em português a gente tem o da, né? Em espanhol, de lá. Outro caso, deixa eu passar. Preposição de e artigo los. De los. Em português temos dos. Em espanhol, de los. Certo? Outro caso que pode aparecer, de las, tá, gente? Nós temos em espanhol, em português, das. Em espanhol vamos ter de las. A preposição e o artigo sem juntar. Só vai juntar quando for esses dois casos aqui. O al e o del, tá, gente? Vamos ver agora os artigos em uso, tá? E aí eu trouxe um textinho aqui, que aí os artigos em uso fica mais fácil da gente visualizar. Enfim, vamos lá, tá? Vamos fazer a leitura do texto. Temos aqui um exercício lá da UFPB de 2004. E o título do texto diz o seguinte: Conselhos úteis para su viaje a Santo Domingo, tá, gente? E aí nós temos 6 conselhos que eles estão dando para uma viagem lá a essa cidade, tá? O que diz os conselhos?
Durante la estancia es conveniente tomar agua embotellada. Lleve una buena crema de protección solar y un sombrero, tá? Tercero, no hay que olvidar regatear en los precios señalados en los mercados y pequeñas tiendas. En el traslado en taxi del aeropuerto al centro de la capital, hay que pactuar el precio con el taxista. El dominicano acostumbra a echar una siesta después del almuerzo. Si el tiempo lo permite, conviene seguir al pie de la letra el refrán que dice: allí donde fueres, haz lo que vieres, tá, gente? Percebam que quantos artigos tem aqui nesse texto, já, tá, gente? Vários, né? Artigo lá, artigo una, artigo un, tá, gente? Então, esse texto aqui tá cheio de artigos. E nos outros textos lá, tanto do Enem quanto do PAV, não vai ser diferente, tá, gente? Vai ser muito difícil vocês encontrarem um texto que não tenha artigos, tá? Vamos ver o que que essa questão aqui está perguntando. Las palabras destacadas en el texto, viaje, agua, protección, pueden ser antecedidas respectivamente por los artículos. Tá, temos essas três palavrinhas aí, estão destacadas no texto. Viaje, água, protección, tá? E a questão está perguntando qual vai ser o... Se a gente fosse colocar um artigo antes delas, qual que a gente colocaria, tá, gente? Primeira, viaje. Gente, viaje é uma palavra masculina. Por quê? Em português nós temos a viagem, né? Em espanhol, el viaje. Por quê? A palavra viaje termina em arre. Todas as palavras terminadas em arre no espanhol são masculinas, tá, gente? Todas as palavras, gravem isso. Todas as palavras terminadas em arre em espanhol são masculinas. Todas as palavras terminadas em umbre, em espanhol, são femininas. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Lembrem que sempre que vocês virem um arre no final da palavra, a palavra é masculina. Por exemplo, aprendizagem, paisagem, sempre vão ser masculinas, tá, gente? Então, aqui, antes do viaje, a gente colocaria artigo el. Então, a gente pode destacar a alternativa B e também a alternativa E, tá, gente? Porque se a gente já sabe que viaje é uma palavra masculina, a gente fica com o el como primeira opção, né? Então, nos resta a B, a C e a D, por enquanto, né? Vamos ver as próximas. A segunda palavra é água. Lembra que eu expliquei para vocês lá quando eu estava falando dos artigos definidos que água é uma palavra feminina, porém a gente coloca o artigo masculino para evitar aquela coisinha que eu falei para vocês que chama-se cacofonia, né, gente? Lembram disso? Então, temos el viaje, temos el agua, tá, gente? E na última, protección, é uma palavra masculina, tá, gente? Então, a gente fica com a alternativa letra D. El viaje, el agua e la protección, certo? Deixa eu respirar, gente. Tô muita coisa para falar hoje, tô correndo. Muito conteúdo. Essa função de ter aula a cada 15 dias tá bem complicada. Mas enfim, vamos lá. Onde é que vocês vão encontrar os artigos lá nos vestibulares, gente? No Enem, vocês não vão encontrar questão tipo essa aqui. Vocês vão ter os artigos somente dentro dos textos, tá? Isso aqui eu já comentei para vocês diversas vezes, que o Enem ele se baseia somente em textos e não foca em questões gramaticais. No PAV, nós também teremos artigos dentro dos textos, mas no PAV a gente pode encontrar também alguma questão semelhante a essa que eu trouxe aqui para vocês hoje, abordando, né, algum tópico gramatical, né? Que no caso dessa aqui tinha que saber o uso dos artigos para poder responder essa questão, tá? Então é isso. No Enem, artigos somente dentro dos textos. No PAV, vocês podem encontrar alguma questão gramatical assim, tipo essa. Vamos adiante, gente. Agora vem a dor de cabeça do brasileiro que está aprendendo espanhol.
Artigo neutro lo é uma dor de cabeça, digo por experiência própria, tá, gente? Por que que o lo é uma dor de cabeça, é um problema para nós brasileiros que aprendemos língua espanhola? Porque ele não existe em português, tá, gente? Por isso ele causa estranheza, por isso que o brasileiro sempre acha complicado, difícil de entender o uso do artigo lo. Mas hoje tudo vai mudar, vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre lo, tá? Gente, coloquei ali resuminho, artículo neutro lo. El artículo neutro está directamente relacionado a. E aí nós temos 6 casos que é certo que vocês vão encontrar o uso do artigo lo. Não quer dizer que vocês não encontrem em outros casos, porque a língua espanhola, assim como o português é uma língua viva, varia, tem variação, tá? Mas nesses 6 casos é certo que vocês vão encontrar o lo, tá? Isso aqui é o que diz a gramática, tá, gente? No dia a dia, no cotidiano, linguagem falada, talvez varie, talvez não, certamente varie, tá? Vamos lá para 6 casos, então. Eu tenho que cuidar a hora que senão eu me passo e depois o pessoal da redação vai brigar comigo. Primeiro caso, gente. Gente, adjetivos, tá? Vamos encontrar o lo antes de adjetivos, né? Na escola a gente aprende que adjetivo é qualidade, né? Então a gente vai encontrar o lo antes de qualidades. Mas pode, na verdade, essa coisa que a gente carrega do lado do ensino fundamental é complicada, porque nem sempre uma qualidade pode ser uma coisa boa, né? Mas enfim, vamos lá. Coloquei no exemplo ali, do primeiro caso. Viste lo alto que es este edifício, tá? O lo antes do adjetivo alto, tá, gente? Segundo caso, advérbios, gente. Exemplo, lo más difícil es oír. O lo antecedendo o advérbio mas, tá? Terceiro caso, gente, verbos no particípio. O que é isso, gente? Aqueles verbos que terminam em ado e ido. Amado, ah, chegado, sei lá, sou péssimo com exemplos. Enfim, coloquei ali, lo decidido no fue bueno. Decidido, particípio terminado em ido. Lo decidido no fue bueno, tá? O lo antecedendo o verbo decidido que está no particípio, tá, gente? Quarto caso, gente, preposições. Coloquei ali no exemplo, lo de sempre. O lo antes da preposição de, tá? Quinto caso, gente, pronome relativo. No exemplo, lo que más me gusta, tá? O lo antecedendo o pronome relativo que. E o sexto caso, vocês vão encontrar o lo antes de pronomes possessivos. E aí eu coloquei o exemplo lo mio. Lo mio no. O meu não, tá? Pronome possessivo, posse, meu. Então, o lo antes do pronome possessivo, tá, gente? Nesses 6 casos, é certo que vocês vão encontrar o artigo neutro lo. Pode ser que aconteça em outros casos? Sim, tá? Mas, porque comentei com vocês que a língua espanhola também tem variações, assim como em português nós temos, tá? Isso aqui que eu tô falando para vocês é o que diz a gramática, tá, gente? Vamos adiante, que o nosso tempo é curto e a gente tem muita coisa para ver hoje ainda, tá? Aqui, a queridíssima Mafalda e os artigos em uso, tá? Nessa charge aqui. Uma fala está dizendo: lo importante é ser uno mismo, tá, gente? Temos o lo, que acabamos de ver, que é o artigo neutro, e temos o uno, que é aquela palavrinha, quer dizer a gente ou alguém. E traduzindo essa charge aqui, poderia ser uma tradução bem livre, seria o importante é ser a gente mesmo, tá? Queridíssima Mafalda, que eu adoro. Vamos adiante, gente. Chega de gramática, vamos falar agora de textos, gente. Textos que vocês vão encontrar lá no PAV, lá no Enem, enfim, seja qual for o vestibular que vocês vão fazer. Vai fazer vestibular da URGS, vai fazer vestibular da Católica, vai encontrar texto lá na prova de espanhol, gente. Hoje nós vamos falar sobre os textos literários, gente. Famosos, complicados, enfim. O texto literário, o que diferencia um texto literário de um texto não literário, gente? Os dois retratam a realidade, né? Tanto literário quanto não literário. Mas os textos literários, que é o que a gente vai aprender hoje, eles vão retratar a realidade de uma maneira mais subjetiva, eu diria, tá?
Por que isso? Porque geralmente eles são feitos para provocar uma emoção no leitor, em quem está lendo. O narrador vai fazer isso com o quê? Com figuras de linguagem, aquelas coisinhas que vocês aprendem lá na aula de literatura, tá? Não sou da literatura, então não vou dar pitaco nessa questão de figura de linguagem. Enfim, textos literários vão retratar a realidade de uma maneira mais subjetiva, aquela questão do eu lírico e tal, coisas subjetivas. Não foi dito, mas a gente pode compreender, tá? Provocam emoções e vamos encontrar muitas figuras de linguagem, tá? Temos três tipos de textos literários, gente. Temos narrativo, temos dramático e temos texto lírico, tá? Vou começar falando do lírico rapidinho. Texto lírico, nós temos poemas, poesias e canções. Professor, o que é poema, o que é poesia? Gente, eu estudo letras e para mim é bem difícil diferenciar poema de poesia, tá? Mas vou tentar. Poema, gente, é quando a gente tem um texto escrito em versos, tá? Já a poesia, é um texto que tem um conteúdo que transmite emoção através de uma linguagem, tá? Basicamente é isso. Mas texto lírico também a gente pode ter canção, mas não, a gente não vai focar em canção hoje, tá? Hoje o foco vai ser ah, narrativo e dramático. Não, narrativo e poema e poesia, tá? E lírico. Textos narrativos e dramáticos, gente. Quando vocês forem ler um texto, seja ele narrativo, seja ele dramático, prestem atenção no contexto, nos personagens, na ação, no enredo, enfim, no tempo, no espaço, tá? Prestem atenção também no conteúdo, gente, sobre o que está falando esse texto que eu tô lendo, tá? Sobre qual é a forma desse texto? Ele vai estar escrito narrativo ou dramático, tá? Quem é o autor desse texto, gente? Eu conheço esse autor que eu tô lendo? Já ouvi falar sobre ele? O que que eu sei? Ah, a escrita dele é muito mais subjetiva que os outros. O que que eu sei sobre esse autor, tá? Sempre que forem ler textos, seja ele narrativo, seja ele dramático, prestem atenção no contexto, no conteúdo, na forma e no autor, tá? Textos narrativos vocês vão encontrar em formato de fábula, de romance, de conto, de crônica, de ensaio, enfim. Texto dramático diria que é mais difícil de encontrar no Enem e no PAV, mas vá que apareça, né? Vocês já vão estar preparados. Texto dramático nós podemos ter comédias, tragédias, farsas, enfim. E aí o lírico é poema e poesia e canção que a gente vai trabalhar em aulas, próximas aulas, enfim. Tá, gente? Vamos praticar que aí fica mais fácil. Só a teoria fica meio complicada, né? Eu sei porque eu sou aluno também, e aí ficar só lendo teoria é bem complicado. Vamos para a prática então, tá? Temos um texto aqui, vamos fazer a leitura e aí depois a gente conversa, tá? Vamos ler o texto primeiro então. Eu vou colocar aqui na tela grande, porque senão eu não enxergo. O míope não enxerga o negócio, tá? Vou ler aqui o texto para vocês então. O texto diz assim: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez, 100 anos de soledad. Tá, gente? Então, temos aqui um texto, tá? Fala de um coronel lá, Aureliano, não sei, Aureliano Buendia, enfim. Ele estava diante do pelotão lá, de fuzilamento, lá. Na cidade, era tudo muito antigo, enfim, isso a partir disso a gente infere, a gente compreende que esse texto é uma coisa bem antiga, né? Ah, a história é uma coisa que se passou há muito tempo atrás, tanto que algumas coisas nem tinham nome, né? Para falar sobre elas, para mencioná-las, tinha que apontar com o dedo, né? Ali na última frase ele fala, para mencioná-las, havia que señalarlas com el dedo, tá? As coisas não tinham nem nome, né?
tinha que apontar com o dedo para dizer sobre o que estava falando. Personagem, gente. Tá, isso aqui que eu falei é o contexto, né? Coronel, enfim, lá, lá, lá. Personagens. Temos o Coronel Aureliano. O espaço, gente. Nós temos a cidade de Macondo, tá? A estrutura desse texto. A partir dessa leitura, o que que a gente entende? Trata-se de um texto narrativo, né, gente? Nós temos um narrador que está contando essa história, né? Temos, em relação à linguagem, gente, temos uma linguagem um pouquinho mais formal, né? Sem muitas coisas assim. Fugiu a palavra, como que fala? Ah, esqueci. Sem muitas formalidades, né? É uma linguagem formal, mas não tem muita coisa assim, palavras difíceis, enfim, né? É uma leitura tranquila de se fazer, tá? Temos emoções a partir de descrições que são feitas, né? Descrições que são feitas. O autor, gente, já ouviram falar sobre Gabriel Garcia Marques? O Gabriel, ele é de uma escola literária que chama-se Realismo Fantástico, tá? Essa escola, ela busca verossimilhança. O que que é verossimilhança? Verossímil é uma coisa que real, tá? Então, essa escola, Realismo Fantástico, busca dar verossimilhança para coisas, fatos impossíveis, fatos fantásticos, tá? Por isso o nome, Realismo Fantástico, tá, gente? Então, aqui trouxe um texto narrativo para vocês do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel já apareceu em provas do Enem, tá? Os textos dele estão sempre nessa coisa assim, coisas fantásticas, enfim. Lembrem-se sempre que o texto literário ele vai fazer uma reflexão a partir de subjetividade e enfim, tá? Bom, vamos ver textos literários lá aplicados, como foram aplicados lá na prova do Enem, gente, tá? Aqui temos um texto, tá? E nós temos uma questão e algumas alternativas. O que que diz a questão? Deixa eu botar grande aqui, senão eu não enxergo. O que que diz a questão? Nesse texto, Júlio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária, e aí temos as opções. Letra A, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. Letra B, apresentando possibilidade de sermos presenteados com um relógio. Letra C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Letra D, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. E a letra E, criticando o leitor uh, por ignorar os malefícios do relógio. Gente, vamos ter que olhar o texto, né? Porque a questão está muito ampla, né? Está falando que o texto, em geral, uh, o autor transforma pequenas ações cotidianas em criação literária, e aí a prova tá querendo saber como que ele faz isso, né? Que diz o título? Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Tá? A princípio, com esse título, a gente pode entender que o texto vai falar sobre, vai nos ensinar, né, como dar corda no relógio. Mas, vamos ler o texto, vamos ter que ler o texto todo para descobrir a resposta dessa questão. Vamos lá, primeiro parágrafo. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las
joyerías en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecem para el cumpleaños del reloj. Tá, gente? Essa última frase é bem importante para responder a questão, tá, gente? No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te oferecem para el cumpleaños del reloj. Tá, gente? Bom, no início a gente achava que o texto ia falar sobre como dar corda no relógio, né? Mas não é isso que o texto fala, né? Ao longo da leitura a gente percebe que, na verdade, ele está fazendo uma reflexão, né? O relógio é que ganha você. Ou seja, a coisa, o relógio, vira humano, vira homem, e o humano vira máquina, né, gente? O que que a questão está perguntando? Nesse texto, Julio Cortázar transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. A resposta, gente, vai estar. A gente pode inferir a partir daquela última frase que eu já mencionei duas vezes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te oferecem para el cumpleaños del reloj. Ou seja, não te dão um relógio, não te dão um relógio de presente. É tu que oferecem para o aniversário do relógio. Ou seja, há uma troca de papéis, né? Uma inversão. O ser humano vira coisa. E aí a gente infere essa ideia da coisificação que diz lá na alternativa letra C, tá, gente? Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. Na A fala sobre a má qualidade, né, gente? Aqui na alternativa A está dizendo, denunciando a má qualidade. Em momento algum do texto, o autor fala sobre má qualidade, sobre marcas de relógio, né? Enfim. Na B, fala sobre ser presenteado. Ok, ser presenteado, ok. Mas não é aí que está a reflexão que o Julio está fazendo nesse texto, tá, gente? Na C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Eu acredito que essa seja a resposta certa, por aquela função que eu falei para vocês, a inversão de papéis, mas vamos dar uma olhada nas outras. Na D, fala sobre desafiar o leitor. Gente, em momento algum do texto, vocês viram, né, que o autor está desafiando o leitor a alguma coisa, né? Em momento algum, há desafio, né? E na letra E, fala sobre criticar o leitor, né? Não, também, em momento algum, a gente encontra crítica ao leitor. A pessoa que no caso, eu estava lendo, vocês estavam acompanhando também. Em momento algum tem crítica pra gente, né? Muito pelo contrário, tem um convite a uma reflexão, a um convite a pensar, um convite a refletir, tá, gente? Então a gente fica com a alternativa letra C, que fala sobre convida o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano, tá? Aí colocar essa palavrinha coisificação para resumir aquela ideia que eu falei para vocês, que no texto a gente encontra uma ideia de inversão de papéis. O ser humano vira coisa, a coisa vira gente. Coisificação, tá? Deixa eu passar aqui, que aí tem destacado a resposta correta, tá, gente? Então, coisificação, a letra C é a resposta certa dessa questão, tá? Esqueci de falar para vocês que a literatura do Julio é bem complexa, assim, tá, gente? As leituras, para te ler ele, tem que ter em mente que vai ter coisa subjetiva, tá? Como vocês perceberam na leitura desse texto aí. Sempre que vocês lerem alguma coisa do Julio Cortázar, lembrem-se que vai ter muita coisa que não está escrita ali, mas tu pode inferir sobre isso, tá? O Julio é um autor argentino que também pode aparecer lá, tanto no Enem quanto no PAV, tá, gente? Vamos adiante, porque o nosso tempo está curto hoje. Tem bastante coisa ainda para a gente ver. Deixa eu passar aqui. Temos mais uma questão. Tem que aumentar porque eu não enxergo.
que a questão está dizendo? No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão mala leche para se autorrepresentar como uma pessoa, e aí temos as alternativas. Letra A, influenciável pela opinião das demais. Letra B, consciente de sua diferença perante as outras. Letra C, conformada por não pertencer a nenhum grupo. Letra D, corajosa diante de situações arriscadas. E a letra E, capaz de transformar seu mau humor em pranto. Gente, a prova está perguntando sobre uma expressão que está lá no quinto verso do texto, tá, gente? Vamos ler o inicinho do texto até o quinto verso para a gente ver lá, ok? O título é Cabra Sola. E aí diz assim: Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso, me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañanas todas. Cabra, e escribo em los tebeos. Vivo sola, cabra sola. Tá, gente? A prova tá perguntando sobre a expressão que tá lá no quinto verso, que é mala leche, tá, gente? Lá no quinto verso, cabra, em vez de mala leche, yo doy llanto, tá, gente? Mala leche, essa expressão, quer dizer, ah, refere-se de como que em português a gente tem mau humor, por exemplo, tá, gente? Estou de mala leche, estou de mau humor, tá? Mal, mala é coisa ruim, ou mal, ruim, enfim, e leite é leite, tá? Por que que usam leite? Não sei, tá? É expressão da língua, tá? Mala leite, mau humor, ok? A última palavrinha, cabra, em vez de mala leche, yo doy llanto. Essa palavrinha janto, eu traduziria como pranto. Ai, fulano chorou tanto, tá em prantos chorando, tá? Janto, pranto, tá, gente? A gente tem em português pranto. Ah, estou em prantos de tanto chorar porque rodei na prova, enfim, tá? Então, sabendo isso, a gente já vai direto lá para a alternativa letra E, que diz capaz de transformar seu mau humor em pranto, tá, gente? Sabendo que que mala, leite, mau humor e janto é pranto, a gente vai para a alternativa letra E. Eu até coloquei ali ahn, aquela imagem, cuidado, hoje estou de mala leche. Cuidado, hoje estou de mau humor, tá, gente? Na letra A, diz em relação, influenciável pela opinião. Não é, ela não é, a cabra não é influenciável pela opinião dos outros, né? Então a gente descarta a letra A. Na B, consciente da sua diferença perante as outras. Ok, ela é diferente, mas a prova está perguntando justamente sobre a expressão mala leche, tá? C, conformada por não pertencer a nenhum grupo. Ok, ela não pertence a nenhum grupo, mas a expressão não é isso que a expressão quer dizer. Na D, corajosa diante de situações arriscadas. Gente, a cabra é corajosa, mas ela tá chorando, enfim, tá em prantos lá, né? Então, não. Nos sobra a letra D, que é capaz de transformar seu mau humor em pranto, que é o mau humor malalete, pranto, janto, que é a resposta correta, tá, gente? Então, lembrem, sempre que vocês encontrarem malalete, é mau humor, tá? Vamos adiante. Agora, outra questão. Deixa eu aumentar. O que que a prova está dizendo? Nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca, e aí temos as alternativas. Letra A, de sua formação identitária plural. Letra B, da condição nômade de seus antepassados. Letra C, da perda sofrida com o processo de imigração. Letra D, da dívida do povo espanhol para com o povo árabe. E na letra E, de sua identificação com os elementos da natureza. Vamos ver o que o poema está dizendo, né? Já que é curtinho, tá? Temos um poema. O título é Adelfos. E aí diz assim: Eu soy como la gentes que a mi tierra vinieron.
soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe espanhol, tá, gente? E aí, a prova está dizendo que há uma que ele reflete, né? Que esse poeta, o Manuel Machado, está refletindo nesse trechinho, e aí a prova quer saber sobre o que ele está refletindo, tá, gente? Na letra A, outra coisa importante. Percebam que o texto, em toda parte desse texto, em todo o texto completo, vocês não, ele fala sempre sobre eu sou, eu tenho, eu isso, eu aquilo. Ele tá falando, eu sou como, eu tenho, eu isso, eu aquilo, enfim, tá? Em todo o poema é escrito em primeira pessoa, eu sou, eu tenho, eu, enfim. Na letra A, nós temos de sua formação identitária plural. Se ele está falando todo o tempo jo, isso, jo, aquilo, essa poderia ser uma resposta correta, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas próximas. Na B, fala sobre os antepassados. Ele até fala, né? Soy como la gentes que a mi tierra. Mas, enfim, a prova está perguntando uma reflexão do texto em geral, o texto completo, né? Na C fala sobre perda sofrida em relação à migração. Ali na uma, duas, terceira linha, ele fala todo lo perderam. Ok, mas é só aquele finalzinho ali, não fala o texto por completo não está falando sobre perdas, né? Na D, dívida com o povo espanhol. Não está falando de dívida, né, gente? Soy como la gentes não está falando de dívida, né? Então, D a gente descarta. E na E, fala sobre sua identificação com os elementos da natureza. Essa aqui a gente até poderia ficar em dúvida. Por quê, gente? Porque o título, Adelphos, é uma. Eu não sei se vocês sabem, mas Adelphos é uma flor, tá? Então, a gente poderia associar com elementos da natureza. E aí, no texto, ele fala sobre o sol, ele fala sobre a terra. Isso está correto, mas a prova está perguntando em relação ao texto geral. Então a gente fica lá com a letra A, que é a sua formação identitária, ou seja, a formação dele, da identidade dele, né? Porque ele está falando todo o tempo. Eu sou, eu tenho, eu sou como la gentes, sou de la raza mora, enfim, tá? E aí eu coloquei ali a fotinho da flor, não tem nada a ver, mas é só título de curiosidade. Quem gosta de botânica, quem gosta de biologia, tá ali a florzinha. A Delfos é aquela florzinha ali, tá? Vamos adiante, que nosso tempo tá acabando. Gente, não, tem tempo ainda, tem 10 minutos. Tá super tranquilo. Isso, gente, o que a gente trabalhou hoje? Isso aqui tem que lembrar, tá, gente? Artigos definidos. Em espanhol nós temos el, la, los e las, tá? Nos artigos indefinidos nós temos un, una, unos e unas. Em espanhol temos contracciones. Contracciones é quando junta a preposição com o artigo. Em espanhol temos somente duas, que é a preposição al, a contração al e a contração del. Contração al é a junção da preposição a com o artigo el. Contração del é a junção da preposição de com o artigo el, tá? Tem que lembrar que o el ele vai aparecer antes de substantivos masculinos no singular. Também vocês vão encontrar o el antes de substantivos masculinos no singular, substantivos femininos, gente, eu sempre me confundo. Substantivos femininos no singular quando iniciados por a ou a quando são tônicos. Tônico, sílaba mais forte, tá? A ou HA, tônicos das palavras femininas, vocês vão encontrar o artigo el. Temos em espanhol o artículo neutro lo, que nos causa dificuldade porque em português nós não temos um artigo neutro, tá? O artigo neutro, segundo a gramática, nós vamos encontrar em 6 casos. São eles adjetivos, advérbios, verbos no particípio, preposições, pronome relativo e pronome possessivo, tá? Nesses 6 casos,
é certo que vocês vão encontrar o artigo neutro lo, tá, gente? No Enem e no PAV certamente vocês encontrarão textos literários. Esses textos literários poderão estar em três formatos diferentes: narrativos, dramáticos, líricos, tá? Pode ser um romance, pode ser um ensaio, pode ser um conto. O dramático ele pode vir em forma de comédia, de tragédia ou de farsa, tá? E o texto lírico é poema, poesia, ou também vocês podem encontrar lá no PAV letras de música, tá, gente? Foi isso que nós vimos hoje. Conteúdos muito importantes que vocês vão encontrar no Enem e no PAV, tá, gente? Deixa eu passar aqui. Antes de encerrar, eu trago um textinho para a gente fazer uma reflexão juntos, tá? Texto do queridíssimo Paulo Freire, que diz o seguinte: El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas e recrearlas. O que quer dizer esse texto, gente? Uma tradução bem livre. O estudo não se mede pelo número de páginas lidas em uma noite, né? Nem pela quantidade de livros lidos em um semestre. Estudar não é um ato de consumir ideias, senão de criá-las e recriá-las, tá, gente? Fica aí a reflexão nessa noite de quarta-feira para a gente encerrar nossa aula de espanhol. Antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que os materiais de todas as aulas vocês encontram lá no Drive do desafio, tá, gente? Aulas 1 até 4 de espanhol já estão no Drive. A aula 5, assim que eu encerrar aqui com vocês, eu já vou adicionar lá no Drive. Tá todos os materiais que eu uso aqui, os textos, as teorias sobre a gramática, as questões envolvendo texto e teoria, enfim, tá tudo lá no Drive, gente. Ai, professor, queria ler um pouquinho mais, eu não lembro o nome do autor que foi trabalhado na aula passada. Vai lá no Drive que tá tudo lá, tá, gente? Tá tudo lá. Assim que eu encerrar aqui, eu já vou adicionar a aula 5 lá no Drive. Podem voltar lá, podem consultar, seja as teorias, seja os textos, enfim. Tá tudo lá no Drive, tá? Por hoje era isso. Agradeço a todos pela presença, tá? Na semana que vem, vocês sabem que a gente não vai ter aula de espanhol, porque tem aula de inglês, para o pessoal que vai fazer o inglês. Sem ser na próxima quarta, na outra, a gente se encontra novamente aqui, no mesmo horário. Vai ser no dia 15 do 7. Dia 15 do 7 estarei aqui novamente com vocês para a nossa sexta aula de espanhol, tá, gente? Muito obrigada, boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidem, tá, gente? Estudem também.